a doutora, minha colega de advocacia, Maria Edna Alves Ribeiro, para que venha falar. A temática é o grande guarda-chuva do mundo, o que será? A doutora Maria Edna, ela é mestre em ciências jurídicas, com ênfase em direito internacional, especialista em direito penal, processo penal e psicopedagogia. Ela é integrante do Núcleo de Estudos Avançados em Direito e Política Internacional em Ambra, nos Estados Unidos, na Ambra University. A palavra é sua, Maria. Você tem 10 minutos. Meus cumprimentos a todos. É uma honra fazer parte de tão grandioso evento. Quero agradecer pelo convite ao sempre simpático e sempre atencioso doutor Jorge, assim como a todos os coordenadores. O grande guarda-chuva do mundo, o que será? Eis o tema. O foco dessa abordagem é a tecnologia, sua evolução e efeitos, incluindo os novos direitos fundamentais. De forma bastante resumida, abrangendo somente alguns assuntos devido à sua complexidade, amplitude do tema, aliados também ao tempo disponibilizado. Fato que estamos na era pós-digital, sociedade da hiperinformação, pode-se dizer que todas as esferas que o homem atua estão sofrendo impactos e modificações devido ao desenvolvimento crescente da tecnologia, incluindo a economia, as relações interpessoais, também as relações sociais e as corporações, e até mesmo entre as próprias corporações. Isso, a tecnologia, ela está presente em nosso cotidiano e avança a cada dia, cada vez com uma rapidez nunca vista. Contudo, é notório que há um conflito de gerações, pois aqueles que nasceram no período das novas tecnologias, denominados nativos digitais, eles dominam facilmente o manuseio, a compreensão dos sistemas e a realização de múltiplas tarefas. Enquanto isso, os imigrantes digitais, aqueles que nasceram em outra época, né, eles foram inseridos nesse ambiente de modificações tecnológicas incessantes e não apreciam muito as inovadoras habilidades adquiridas pelos nativos, aprendem, aplicam de forma lenta e individual, preferindo o físico ao digital. No entanto, depreende-se que ambos podem se relacionar com o saber digital e interagir com tal cultura, ele se envolve tanto no âmbito cognitivo como também no âmbito afetivo. Essas informações elas se renovam muito rápido e o que era antes uma evolução torna-se obsoleto, ou seja, há uma invenção em no máximo a cada 5 anos, situação vivenciada pelos imigrantes e nativos digitais, que ao deixar de acompanhar essa evolução, os que hoje são nativos digitais podem ser os imigrantes digitais de amanhã. Modernamente, nós temos que o desenvolvimento e a vasta propagação da tecnologia estão modificando o ambiente e o perfil dos iniciantes que percorrem espaços físicos ou virtuais diversos com aprendizagem em situações formais e informais. Isso, ultimamente, sob a ótica dos ecossistemas, tem sido adotada para o conhecimento ou modelação dos fenômenos oriundos da tecnologia e sua utilização. É importante refletir sobre a aceleração tecnológica, a velocidade e expansão das mudanças vivenciadas, a sociedade contemporânea, a necessidade contínua dessa busca pela informação imediata, as consequências negativas da overdose de informação, a qual pode trazer mudanças patológicas nas condutas, costumes, também nas concepções das pessoas que vão além das frustrações provocadas
pela imensa quantidade de mecanismos de modernidade. Todos esses assuntos já foram devidamente abordados e sistematizados pelos palestrantes que me antecederam. Então, por isso que eu não estou também sendo repetitiva, né? Somente fazendo uma síntese, né? Praticamente. Então, essa diversidade da tecnologia, ela surgiu a partir da Revolução Industrial, o progresso da energia elétrica, da máquina de combustão, dos produtos químicos, da fusão de aço, início da tecnologia da comunicação, com a disseminação do telégrafo, em seguida veio a invenção do telefone, a invenção da máquina a vapor, que era levada onde a expansão fosse necessária, chegando à computação quântica e à grande evolução da inteligência artificial. Então, todas essas tecnologias, apesar das considerações de consideradas confiáveis, às vezes elas se tornam muito complexas e a maioria das pessoas não consegue utilizar. No entanto, mudou a perspectiva do valor dos dados nas corporações, causando ameaças e chances para empresas que permanecem de modo ou convencional ou que simultaneamente se amoldam. É evidente que o crescente desenvolvimento tecnológico ele trouxe uma interação global no âmbito público e privado, flexibilizando o tempo e o espaço, né, nas transferências de informações. Contudo, a compulsividade e o descontrole dessas informações ele tem levado ao desrespeito dos direitos da personalidade, à personalidade das pessoas. Ademais, o excesso ele também provoca a simetria de um sistema. Então, deve haver um equilíbrio entre a tecnologia e o ecossistema, pois imigrantes e nativos digitais eles devem aprender a usar os mecanismos digitais e esse avanço tecnológico do cérebro sem prejudicar as suas vivências, a sua subsistência, a sua vida, preservando seus cérebros e também sua condição humana, ou seja, a humanidade. Por outra vertente, as informações pessoais passaram a ser ativos importantes da denominada economia digital. Ela é fundamentada na fluidez de dados. Com isso, dados das pessoas são obtidos e usados indevidamente e até ilicitamente. Diante desse novo contexto, surgiu a demanda mundial da criação de normas com o intuito de salvaguardar as pessoas detentoras dos dados. Nessa ótica, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, a Lei 13.709 de 2018, que visa proteger o tratamento de dados. Por sua vez, a jurisprudência também do STF, ela reconheceu como novos direitos o direito fundamental à proteção de dados e o direito à autodeterminação informativa. Isso já constitui um avanço, no entanto, sabe-se que ainda falta muito para que haja esse acompanhamento, né, da tecnologia e do direito, da conformação do direito, né? Então, é certo que essas novas tecnologias, elas devem surgir diante da aceleração tecnológica e a necessidade contínua de comunicação e informações, que na sociedade contemporânea ela se expande e se moderniza com muita rapidez. Mas não se pode olvidar que a tecnologia ela mudou a perspectiva do valor dos dados das organizações, como já dito anteriormente. Então, as leis de mecânica quântica, elas devem ser utilizadas para a resolução de questões complexas, não abrangidas por computadores convencionais. Esses processadores quânticos, com supercondutores, eles são entregues regularmente, com avanços na evolução da velocidade, a capacidade da computação quântica substancial é uma tecnologia inovadora capaz de modificar o mundo. Então, novamente falando da computação quântica, ela possui aplicações em diversas áreas, então ela é multidisciplinar, por exemplo, na economia, nas finanças, nas ciências naturais, a inteligência artificial quântica e a cibersegurança. Esse tipo de computação,
Ele pode analisar portfólios de ações para amparar decisões e investimentos, Um minuto. perceber fraudes de modo mais eficaz, incrementar riscos em tempo real, pesquisar e evoluir cientificamente na área médica, a bioengenharia, a telemedicina, por meio dos processos complexos de imagem e também da análise, ser mais ágil e seguro no diagnóstico de patologias como câncer, descobrir e fabricar medicamentos em grandeza, atuar nas demandas agrícolas, pesquisar dados, dentre os outros tantos exemplos de aplicações associados a esses supercomputadores, que realizam várias operações simultaneamente, ultrapassando o limite da informática tradicional. Dentro das organizações e empresas, acompanhando as evoluções tecnológicas para otimizar o trabalho complexo, apareceu a hiperautomação, a qual combina diversas tecnologias que se aproximam das competências humanas. No momento, essa inteligência artificial ela passou a ser utilizada nas mais diferentes áreas, de maneira generalizada nas empresas, para alguns potencializando o labor humano, mas sem se dispersar da importante sustentabilidade. Então, porém, há uma preocupação, como já foi dito aqui por vários palestrantes, com Doutora, implicações como a redução da mão de obra, o desemprego, o rico afetando a situação do pobre, ou seja, a concentração da massa de recursos disponíveis no mundo com algum local alvissareiro, ou seja, contribui com para a concentração de renda nos países desenvolvidos e aumenta o desemprego nos estados em desenvolvimento, sendo assim um catalisador das desigualdades sociais, tanto nacionais quanto internacionais. Contudo, as máquinas interferem sobremaneira no comportamento das pessoas, sendo a tecnologia comparada a um grande guarda-chuva. Aí que vem a questão. Afinal de contas, a tecnologia ela irá evoluir ainda mais, fomentar o progresso, com inimagináveis mecanismos de modernização da cadeia produtiva e do nosso cotidiano, inclusive com o surgimento da nova era dos direitos fundamentais, que tudo indica que será no âmbito das neurotecnologias, sendo, nesse caso, reconhecidos os neurodireitos. Isso reverbera na ordem jurídica e nos direitos humanos, tomando uma essencial expansão normativa de dignidade humana nesse novo contexto, com adequação do direito para resguardar os direitos fundamentais. Então, a inovação tecnológica ela possui um arcabouço teórico bastante amplo, assim como do conteúdo, da metodologia, espelhado aí nas infinitas experiências práticas presentes em nosso cenário mundial. Por sua vez, para que o direito siga essa evolução tecnológica e os doutora, fluxos de informações, precisa estabelecer regras de regulamentação das novas relações, como também aprimorar e criar direitos fundamentais, colaborando com sua maior eficácia. Assim, considera-se a tecnologia como uma espécie de grande guarda-chuva do mundo, sobre o qual se tem diversas ramificações, descrição de uma vasta gama de objetos e matérias, né? Por outro ângulo, pode-se afirmar que esse grande guarda-chuva ele deve amparar e proteger os direitos fundamentais. E aqui eu queria deixar um questionamento. Quais são os reais impactos da inteligência artificial, não só na sociedade como um todo, mas no nosso cérebro? E assim eu encerro a minha fala. Obrigada mais uma vez pela participação e também pela atenção de todos. perfeito, muito obrigado, doutora Maria. Agradeço bastante a dedicação e também todo o conhecimento dividido conosco nesse evento. Já de imediato, em decorrência até do acelerar do tempo, já convido o doutor Manuel Ilson.